paz do Senhor para a igreja, amém? Amém? Meu irmão, é um privilégio e também um nervosismo gigante estar aqui na frente, como a Bia falou. Estar aqui na frente é uma grande responsabilidade, ainda mais falar da palavra do Senhor, né, pastora? E eu quero agradecer também pela oportunidade à pastora, ao pastor Gilberto, e dizer que estou muito feliz, pastora. Muito feliz, ainda mais por esse tema dessa campanha. Os irmãos podem se assentar. Ainda mais pelo o tema dessa campanha, que é um tema forte, como o diácono Marcelo falou aqui. É muito forte. E ainda mais que nos remete, pastora, a tantos pensamentos e reflexões. Será que é isso que a gente está fazendo atualmente? Só acontecia naquela igreja antigamente, não acontece mais hoje? E eu agradecendo a Deus pela palavra, e tremendo, por causa que é um tema muito forte. Mexe com a gente, irmã Diana. Mexe com a gente. E enfim, irmãos sentados mesmo, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 4. Atos 2, versículo 4. Amém? E diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmãos, vamos ler ali em versículo 7. Versículo 7 diz assim: e todos pasmavam-se e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Voltando aqui, irmãos, em Atos capítulo 1, versículo 8. Pois Deus planejou esse momento, pois Deus já tinha planejado esse momento. Aqui em Atos 1, versículo 8, que diz assim: Deus planejou e Jesus profetizou. Olha só: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Deus já havia planejado esse momento, onde todos seriam cheios do Espírito Santo. Revestimento do poder é o tema da campanha, e é para isso que estamos aqui, para sermos revestidos do poder pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos junto. Irmãos, diz aqui uma festa. A gente já conhece a passagem, mas a palavra do Senhor sempre se renova. E diz aqui, meu pai é espontâneo. E diz assim: festa de Pentecoste, onde via muita gente, Wallace. Via gente da África, da Ásia, da Europa, para participar dessa festa do Pentecoste. E ali num lugar havia 120, como diz os historiadores. Mas a palavra não diz que eles estavam reunidos, assentados no mesmo lugar. Não diz o número, os historiadores falam que eram 120. Entre homens, mulheres, discípulos, apóstolos, enfim, estavam reunidos no mesmo lugar. E, detalhe, assentados tudo organizado. Estavam buscando a Deus. E o incrível e o interessante dessa palavra, diácono Marcelo, que Deus só visita o lugar quando a gente está atrás dele. Aliás, como assim? Quando você está disponível à presença dele, quando você abre espaço para a presença dele, quando você convida o Espírito Santo a participar desse culto aqui. Porque ele não vai chegar invadindo, meu irmão. Ele não vai fazer mover, ele não vai fazer você rodar, ele não vai fazer você chorar se você não quer. Se você não quer,
Todos estavam reunidos ali no mesmo lugar, sentados. E aqui eu meditando ali, Diácono Marcelo, todo mundo sentado, poderia estar mexendo no celular se fosse de hoje. E imagina, poderia alguns estar do lado de fora da igreja conversando. Quando o pastor, a pastora falar: gente, vamos levantar para orar. Gente com o olho aberto. É hora da palavra. Gente no celular. Não estou falando que aqui, não estou falando aqui. Mas imagina se isso acontecesse, meu irmão. Esse revestimento do poder nunca aconteceria. Mas a palavra diz em ênfase que estavam reunidos, assentados no mesmo lugar. Diz que estava todo mundo com o mesmo pensamento. Todo mundo unido, pastora. E o seu propósito para quê? A descida do Espírito Santo. E é impactante, irmã Diana, porque a gente fica pensando no boleto que vai pagar amanhã. Nós estamos aqui no culto, estamos sim. Estamos sendo revestidos, Bia, estamos. Mas a preocupação está na manhã. Bia acabou de contar o testemunho que estava preocupada. E a preocupação às vezes nos rouba o sono, nos rouba a paz. Estavam todos preocupados nesse lugar? Não sei. Mas estavam no mesmo propósito, que era para ser revestidos pelo poder do Senhor. Eu não sei se eles iam comprar um jumento no outro dia, eu não sei qual era a dívida, eu não sei qual era a atitudes que eles teriam amanhã. Mas eles estavam preocupados com hoje, que era saciar a sede do Espírito Santo. Era hoje que eles deveriam viver, dar o seu melhor, para hoje vivermos perto de Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui, pastor. E o incrível é que todo mundo estava nessa festa. Todo mundo reunido, da África, da Europa, da Ásia, todo mundo lá. E a gente sabe que os dialetos são diferentes nesse país, é diferente do português daqui. E aí o engraçado, a gente remete aqui, volta ao batismo de Jesus. Aliás, o que tem a ver? Tem a ver. No batismo de Jesus, João Batista batizou Jesus, desceu uma pomba. Desceu uma pomba, tudo suave. Mas aqui, meu irmão, conta que veio um vento impetuoso. Mas foi vento impetuoso, não veio com pomba não. Foi com pancada, meu irmão. Tem formas de Espírito Santo se apresentar suavemente, mas também vem da forma de um vento impetuoso que toma todo mundo e todo mundo é impactado. Eliezer, como assim, Eliezer? O vento impetuoso impactou todo mundo e viram que eram línguas repartidas como de fogo na cabeça de cada um. E cada um falavam em outras línguas. E esse aqui é o detalhe. Eles não falavam na língua que a gente fala hoje, né, Wallace? Eles não falavam em línguas estranhas. Eles estavam falando nas línguas dos povos que estavam ali. Porque a potencialização que o Espírito Santo fez naquele lugar foi tremenda. Irmãos, a potencialização da presença de Deus na nossa vida, meu irmão, nos faz sermos melhores a cada dia. E esse revestimento que aconteceu, esse vento impetuoso, essa pancada forte que teve dentro do lugar, meu irmão, há várias formas do Senhor se apresentar, o Espírito Santo a se apresentar a você. Ele se apresenta numa brisa suave, ele se apresenta numa borboleta. Senhor, fala comigo. Passa uma borboleta na tua frente. É uma borboleta voando, amém. Senhor, me mostra, eu quero ver o teu poder. Passa uma tartaruga na tua frente, devagarzinho. Nada, tudo. Aí você não presta atenção no que a tartaruga está passando. A tartaruga está passando devagarzinho, mas ali sempre tem um ensinamento de Deus para nós. Até na vagareza da tartaruga, vamos dizer assim, que nada é com pressa. Tudo é um processo na tua vida. O teu crescimento, o meu crescimento é um processo e não podemos burlar o processo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e veio um vento impetuoso
encheu todos naquele lugar e foram todos cheios do Espírito Santo de Deus. E a palavra diz que o Espírito Santo ia passando para eles falarem aquelas línguas. Aí, Diácono Marcelo, pensando lá em casa, o Espírito Santo, a gente fala em línguas aqui na igreja, e o Espírito Santo embananou o ouvido da galera lá, para todo mundo entender a mesma língua. Não, cada um estava falando de Deus na língua estrangeira que o outro estava lá. Um estava da África, um estava entendendo no dialeto africano. Um estava da Ásia lá, estava entendendo no dialeto asiático. Um estava lá da Europa, estava entendendo nessa língua. Cada um estava entendendo na sua língua a grandiosidade de Deus. Porque é tão incrível, pastor, quando a gente ouve na nossa língua, aquela língua materna. Até os psicólogos usam como terapia. Quando vai consultar alguém e pede para aquelas coisas que remetem ao teu passado, um velocípede, uma mamadeira, aquela linguagem materna que invade o teu coração e você sente ali. E o povo aqui estava entendendo que era a presença do Senhor Jesus. O povo estava vendo ali o agir de Deus na vida daqueles 120. E não estava entendendo aquela coisa toda, mas estava sendo demonstrado o carinho e a proteção de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Eu pensando, o nosso melhor, pastor, o nosso melhor a gente pode fazer aqui na obra de Deus, mas o Senhor conhece o nosso coração, que somos limitados. Somos limitados. Podemos dar o nosso melhor, Wallace, aqui na guitarra, no violão, na bateria, com o Diácono Samuel. Podemos dar o nosso melhor, mas Deus sabe que somos limitados e precisamos de ajuda. E o ajudador foi quem? O Espírito Santo. Ele foi enviado a nós para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos consolar, meu irmão. Porque Deus conhece o teu coração. Uma Diana dá o melhor na pregação das crianças, e pinta e borda e tal, e dança e rodopeia. Ela dá o melhor. Irmã Silene aqui também dá o seu melhor para Deus. Nós estamos dando o nosso melhor, mas o Senhor sabe que precisamos de ajuda, e ajuda do Espírito Santo. Então aqui, meu irmão, foi a mesma coisa que aconteceu. Essa potencialização com esse vento impetuoso que entrou naquela casa não foi nada mais, nada menos para evangelização, para que eles fossem ousados a cada dia, para que a palavra fosse apregoada sem medo. Porque a gente sabe o que aconteceu com os apóstolos, com os discípulos. Cada um teve uma morte horrenda, mas nenhum negou sua fé, nenhum voltou atrás. Eu tenho medo, não vou não. Foi esse poder que Jesus fez com que acontecesse naquela noite, para que o povo entendesse que evangelizar não é com medo, é com ousadia. É com ousadia. Mas, irmão, incrível que até você falando de Jesus, você falando aqui das coisas maravilhosas, ainda vão ter outros que vão zombar e vão falar de ti. Olha aqui, versículo 13. E os outros zombavam, dizendo: estão cheios de moços, ou tão bêbados. Meu irmão, vão falar de ti. E ainda vão ter aqueles que vão te dar prazo de validade. Não dá um mês para aquela irmãzinha que está ali, está dizendo que é crente, bebia, farreava, e agora está lá na igreja. Não dá um mês para ela voltar para o mundo. Aquele irmãozinho ali jogava bola, bebia, agora fala que é crente. Não dou 2 dias para ele voltar para o mesmo lugar. Irmão, sempre vai ter, mas creia na promessa do Senhor, que Ele enviou o Espírito Santo para ser o teu auxiliador, o teu ajudador. Deus conhece a vida de cada um, o interior de cada um de nós. Ele conhece, meu irmão. Não é só o teu travesseiro, não é só o teu marido, não é o conhece. O Senhor conhece mais do que todo mundo. Levando ali para o Jardim do Éden, eu acho essa passagem incrível, pastor.
como Jesus conhece, Deus conhece nossas limitações. Aí Deus, quando a Eva pegou o fruto lá, tal, passou para Adão, e eles viram que estavam nus e se esconderam. E Deus passando ali, sempre passava, né? E perguntou: Adão, onde você está? Tu acha, irmão, que Deus, como onisciente, onipotente, onipresente, não sabia onde Adão estava? Sabia, mas ele queria ver a reação de Adão, para falar assim: Senhor, eu estou aqui, eu errei, mas estou pronto para ser moldado conforme a tua vontade. Depende da tua e da minha fé, da tua atitude, da minha atitude. Estavam todos reunidos ali, assentados, no só mesmo propósito, e foram cheios, e teve línguas repartidas, estava numa festa, mas Deus fez com que aquela festa fosse particular com eles, e os outros povos, e as outras pessoas que estavam perto. Aquela festa que o povo de Deus estava fazendo ali, estava chamando a atenção da festa que estava aquela cidade. Onde o povo de Deus está, onde está o avivamento de Deus, onde tem o Espírito Santo, vai chamar a atenção. Vai chamar a atenção de quem quer participar da festa, e vai chamar a atenção daquele que não quer que você participe da festa. Mas aquele que é mais poderoso, te trouxe essa noite para falar que você tem um ajudador, que você tem um auxiliador, que é o Espírito Santo, o teu amigo. Ele te trouxe aqui, meu irmão, só para te falar isso, para te potencializar essa noite, para pregar o Evangelho. E a palavra fala de Pedro, um personagem aqui que a gente soube, o diácono Marcelo, que há um mês atrás tinha negado Jesus 3 vezes. E aqui os zombadores estavam lá zombando, acontecendo uma baderna naquele lugar. Sempre vão falar, meu irmão, mas não se liga, não se importa com isso. Pastora, vão falar do teu cabelo, tô nem aí. Eu quero cabelo crespo mesmo, tô nem aí. Tô nem aí, meu irmão. O que importa é a tua intimidade com Cristo. É o que Deus está vendo de ti. Nós estamos vendo o exterior, mas o Senhor conhece o teu interior. Ele sabe o que tu está passando agora. Ele sabe dos exames que você precisa. Ele sabe do livramento que você vai ter, que Ele vai te dar amanhã. Ele já sabe de tudo. É tudo planejado. Nada foge do controle dEle. É a gente que quer, que tema e correr para longe dEle. Eu resolvo, eu mato no peito e faço um golaço, sozinho, igual o filho pródigo. Tocou o terror lá no mundo, e daqui a pouco se arrependeu. Vou voltar para a casa do meu pai. Longe do pai a gente não tem sucesso. Não tem sucesso. Tem uma alegria momentânea, Bia? Tem, porque o pecado é bom. Mas é melhor estar reunido em um só propósito, para ser cheios do Espírito Santo. Então, meu irmão, a tua vinda essa noite foi para Deus te falar, para me falar, como já me falou lá em casa, e para você entender, para entender, pastora, a palavra tem que falar primeiro com a gente. E falou demais comigo, e eu aprendi muito aqui, pastor. Porque a gente pensa que essas coisas só aconteceram na igreja primitiva, porque eles estavam começando a trajetória, que isso aqui estava sendo o índice do livro deles ali no começo da igreja primitiva. Não, irmãos, isso tem que acontecer hoje também. Mas aliás, por que não acontece? Por nossa incredulidade. Infelizmente, queremos ver o avivamento, mas a gente não deixa acontecer o avivamento. Não deixa, irmãos, não deixa. A gente não pode ser hipócrita.
Deus aviva teu povo, sara a nação e tal. Mas a gente não quer fazer parte desse sara a nação. Não quer. Sabe quando seremos sarados, avivados e cheios do Espírito? E quando um pegar o microfone aqui e saudar a igreja com a paz do Senhor, um já está falando em línguas ali, o outro já está glorificando. Isso acontece. Mas temos que participar da festa, reunidos em um só propósito. Não adianta estar aqui, glória, e se rasgando, sendo que o outro não está nem no culto, nem chegou no culto. Está aqui, mas não chegou. Não adianta, meu irmão, você querer ter uma igreja avivada, o povo avivado, a irmandade avivada, se você não quer participar. Fica difícil. Mas aqui a Bíblia dá ênfase. Estavam todos reunidos. Os 120 homens, mulheres, discípulos, apóstolos, estavam reunidos no mesmo lugar. Aí Pedro aparece aqui na história, avivado. Ao mês, ele tinha negado Jesus 3 vezes, pastor. Podia estar frustrado, Wallace. Frustrado tentando voltar para ser pescador. Poxa, neguei Jesus. E agora? Aí vem a descida do Espírito Santo, pastor, e potencializa Pedro. E Pedro fala o quê? Isso foi dito, meu irmão. Não fique abismado com isso que está acontecendo, não. Isso já foi profetizado, já foi falado por Joel, que ia acontecer esse mover aqui, pastor. Joel já tinha falado, ó. E por que vocês estão espantados, meu irmão? Por que vocês estão espantados? De um cara que poderia estar frustrado. Pedro poderia estar frustrado. Neguei Jesus 3 vezes. E agora estou ganhando 3.000 almas. Essa que é a potencialização do Espírito Santo na tua e na minha vida. De uma história que poderia ser frustrada a uma história de sucesso. Uma história, meu irmão, que é onde a igreja até está hoje aqui, é graças à potencialização do Espírito Santo na vida deles. Estamos sendo potencializados pela descida do Espírito Santo essa noite também. Você tem que crer, meu irmão. Tudo é na base da fé. Tudo é na base da fé. Tudo é na base da fé. Você poderia estar em casa, meu irmão, assistindo jornal. Poderia estar na casa do amigo, né, Diácono Samuel? Poderíamos estar em qualquer lugar, mas preferimos estar aqui na casa do Senhor, reunidos, assentados. Agora só vai depender da gente. Esse vento impetuoso entrar e potencializar a nossa vida, para que sejamos ousados na presença do Senhor, para que possamos colocar a mão na cabeça de enfermos e ser curados, e demoniados, e expulsar demônios, e, meu irmão, profetizar, como está dizendo aqui, ó. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, e do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Pedro está falando bem aqui, irmãos, que os jovens terão experiências de senhores, e os senhores terão esperanças no amanhã. Eliezer, como assim? Não entendi. Os velhos sonharão sonhos. O que é que os mais experientes, vamos dizer assim, esperam? Alguns esperam a morte, que é o natural. Mas aqui está falando, os velhos sonharão sonhos, terão sonhos além da morte, porque a morte não é o limite, porque a vida eterna está além da morte. E esse é o sonharão sonhos, além do limite, meu irmão. Então a palavra é clara para nós. A palavra nos fala, ela entra no nosso coração
E se você der espaço, ela vai criar raiz. Mas para isso depende da minha e da tua atitude. Esteja reunido, esteja preparado para receber. Preparado para receber. Aliás, preparado como assim? Como foi a terra seca que foi falado aqui? Como foi a terra seca, né, irmã Diana? Então, a nossa vida às vezes é comparada à terra seca. Mas o Senhor já conhece que a terra seca precisa ser molhada para dar fruto, para dar arroz, feijão. O que você der, você vai colher. Mas ela tem que ser molhada, ela tem que ser adubada. E esse adubo e essa água que vai refrescar a tua terra é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Não tem para onde correr. Elias, então eu vou ter que rodar aqui, eu vou ter que plantar a bananeira. Meu irmão, é da tua forma. Mas o batismo com o Espírito Santo evidencia que você é salvo. Evidencia que você é salvo, meu irmão. Porque a partir do momento que você é batizado com o Espírito Santo e desce as águas também, as escamas dos olhos caem. E você começa a ver a glória, a plenitude, a graça, a misericórdia de Deus. Coisa que o mundo não vai te mostrar. Só vai te mostrar tragédia, só vai te mostrar morte, só vai te mostrar bagunça. Mas o reino de Deus é bem maior. Pedro, que eu não canso de falar, e foi o que me arrebatou o coração. Pedro nessa história falando, isso já foi dito pro Joel, já foi falado há muito tempo que ia acontecer isso. E todos seriam cheios do Espírito Santo. Então se você é só cheio do Espírito Santo, se você der espaço, se você correr atrás disso, porque o Espírito Santo não vai invadir, ele não vai chegar, pastora Luciene, eu estou a fim de entrar no teu coração. Não vai entrar se ela não permitir. Foi igual aconteceu com Adão. Adão pecou, se escondeu. Tu acha que Deus não sabia onde Adão estava? Mas Ele quer ver a nossa reação. Ele quer ver a nossa atitude perante a indagação dele, porque Ele já sabe do teu problema, Ele já sabe o que você precisa, mas Ele precisa ver a tua reação. Você precisa chamar a atenção de Deus, você precisa chamar a atenção do sobrenatural para a tua vida, meu irmão. Nós vivemos em fé, nós vivemos, meu irmão, é na base da fé. E se não está preparado para ter essa fé, se prepare, se consagre mais. Eu ainda fico nervoso de tudo que Deus fez na minha vida, pastora. E eu retrato aqui na vida de Pedro também, porque de tanta coisa que já aconteceu. Alguns conhecem meu testemunho que eu já contei, que mesmo na igreja, Elias, tu não tem vergonha de falar pecado da igreja? Não, porque aqui é um hospital, irmão. É para você ser curado aqui. Aqui é para você ser curado, não é ser um super-herói aqui não. Aqui não tem liga da justiça. Se o Senhor já te deu o Espírito Santo, é porque Ele sabe que tu precisa de ajuda. É porque Ele sabe que você precisa de um auxiliador. E eu na igreja, e mesmo assim saindo para a festa e aquela coisa toda e tal, pezinho no mundo. Resumindo a história, irmãos, bati um carro no poste. Aí foi onde o start foi apertado. Tenho que voltar, tenho que estar aqui, porque se eu quero estar revestido do poder, se eu quero estar cheio do Espírito Santo, não é nas festinhas não. Eu não sei porque Deus está trocando o trem aqui, mas estou falando porque estou sendo direcionado. Não é lá na festinha não. Não é no convite do irmão, do teu amiguinho, do teu amigo, do teu brother. Aí vai ter um churrasco, hoje é pandemia, mas ninguém pode ir aglomerar, mas o povo está aglomerando. Aliás, o que tem a ver com a pregação? Vai depender muito da tua atitude, se você vai ser cheio do Espírito Santo ou não.
O Espírito Santo não vai te pegar no meio da festa, ou lá na rua, onde tiver, meu irmão, pelo cabelo, vai puxar igual aqueles homens da pedra, puxando a mulher pelo cabelo. Não vai ser assim não. O Espírito Santo é suave, ele é sensível. Ele é sensível, meu irmão, e vai depender de ti, e vai depender de mim, a entrada dele, o avivamento e o revestimento dele nas nossas vidas. E irmãos, e depois disso tudo aqui, da pregação de Pedro, 3.000 almas foram ganhas naquela pregação e foram batizadas, pastor. Aí você me pergunta, Eliezer, ficou por aí? Não, porque aquelas pessoas voltaram para os seus afazeres, voltaram para as suas casas, para o seu marido, para a sua esposa, voltaram para os lugares de origem, mas agora voltaram cheios do Espírito Santo. Foram para uma festa, mas voltaram com o dono da festa, da outra festa que o Senhor proporcionou. E aí, meu irmão, não vale a pena? Não vale a pena você vir à casa do Senhor, passar 2 horas, tem gente que fica olhando no relógio. Meu irmão, para de se preocupar. Para de se preocupar. Porque com certeza naquele local onde os 120 estavam, não tinha relógio. Com certeza, irmãos, só tinha ansiedade de serem batizados. Só tinham ansiedade de serem batizados. E aí eles voltaram, depois da pregação de Pedro, voltaram para os seus locais de origem. Aí fala bem aqui, ó. Aleluia. Perdi o versículo aqui, irmãos. Mas eles voltaram e falavam que o coração deles, as atitudes deles foram mudadas, porque agora eles repartiam o que tinham. Alguns vendiam casas, uma graça. Alguns vendiam as casas para saber, Bia, tu está precisando de alguma coisa? Eu tenho uma coisinha aqui para te dar. E se alimentavam, estavam fazendo refeição juntos agora. Todos os dias eles estavam indo para a igreja, todos os dias eles estavam louvando, cultuando ao Senhor, agora com o Espírito Santo em suas vidas. Então, meu irmão, se vocês observarem, está aqui, versículo 44 do capítulo 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia um temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo em comum, refeições, orações, louvores estavam sendo feitos entre eles. Olha o que o Espírito Santo, olha o que a potencialização, olha o que o Senhor faz na vida de quem quer ser mudado. Ele te faz ser unido. Agora aqui nessa igreja não era mais eu, eram nós. Não tinha mais eu, eram nós. Olha, se está precisando de uma carne, de arroz, de alguma coisa, eu tenho aqui, eu vou te dar. E vamos almoçar junto, vamos jantar junto. Era isso que estava acontecendo agora nessa igreja. E de uma história que poderia ser frustrada, Pedro, de uma história que poderia ser frustrada, foi potencializado o Evangelho pelo mundo. Foi potencializado o Espírito Santo na vida dele, e foi passado de geração em geração até chegar a nós. Então, meu irmão, você tem que olhar para a história, você tem que meditar. Eu estava degustando, eu estou aprendendo isso. Eu estou aprendendo algumas coisas ainda, como falar. Às vezes eu quero falar bonito igual o Diácono Marcelo, igual o Wallace, mas esse é meu estilo de falar. É o meu cada um. E viram línguas repartidas na cabeça de cada um. Eu quero ver movimento, Eliezer, eu quero ver gente. Deus age como quer. Então, se Ele sabe a tua sede para essa noite era ouvir essa palavra de potencialização, de ousadia, de voltar para a tua casa
e meu irmão, e fazer agora, eu não tem mais eu, agora somos nós. Quando aprendermos isso, igreja do Senhor, seremos mais fortes. Poderemos ver paralítico andar? Sim. Cegos verem? Sim. Poderemos ver gente sendo batizada, demônios sendo expulsos desse lugar? Sim. Mas vai depender de mim e de você para que isso aconteça neste lugar. Não adianta o Senhor descer aqui, pegar esse microfone. Imagina, irmão, Deus descer do céu, Deus, pegar esse microfone aqui e falar bem assim para a igreja: eu saúdo a amada igreja com a minha paz. Imagina Deus pegando esse microfone e saudando essa igreja aqui: eu saúdo a igreja com a minha paz. É bonito, a gente imaginar. É legal a gente presenciar isso. Demais, pastor. Mas para que isso aconteça, a gente tem que dar liberdade para o Espírito Santo se mover. Então, meu irmão, vá para a tua casa, vá para o teu destino, com essa convicção que a potencialização do Espírito Santo nas nossas vidas faz com que a gente seja melhores a cada dia, e que possamos acreditar no amanhã e acreditar nas promessas que um dia Ele vai voltar para nos buscar, para morar com Ele. É tudo planejado por Deus. É tudo planejado. Você faz parte desse planejamento. Por que, Elias, eu faço parte? Porque tu nasceu. Simples. Você nasceu, você está aqui, você faz parte desse planejamento. E os que estão lá fora também fazem parte, porque o inferno não foi feito para ninguém. Então potencialize a tua ousadia no Espírito Santo, meu irmão. Seja melhor a cada dia. Mergulhe nesse rio que desce do trono do Senhor. Mas só não coloque teu pé, não. Entre de cabeça, entre de cara, porque o mais o Senhor vai fazer na tua vida. E essa palavra do Senhor para nós essa noite: me perdoe os erros, me perdoe a falta de dicção, porque às vezes esse aparelho atrapalha e a garganta está seca também. Mas toda honra e toda glória seja ao dono da festa, Jesus Cristo. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus.